Graça e paz, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta para mais um estudo indutivo do Evangelho de Mateus. Hoje o texto é Mateus 7, verso 6. Apenas um versículo da palavra de Deus. Eu te convido à leitura. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Mateus 7, 6. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Pedimos a Tua orientação, a Tua iluminação. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Estudo indutivo de um versículo do Evangelho de Mateus. Várias perguntas de observação. No contexto anterior, Jesus proíbe o julgamento hipócrita. Então, se vocês observarem no contexto anterior, que é o capítulo 6, e o início do capítulo 7, que é do verso 1 até o verso 5 do capítulo 7, Jesus está condenando o julgamento hipócrita. No verso 1 do capítulo 7, ele fala: não julgueis para que não sejais julgados. Então, no contexto anterior desse texto que nós lemos, que é o verso 6 do capítulo 7, Jesus realmente ele condenou o julgamento hipócrita. O que é o julgamento hipócrita? Nós já estudamos, né? É aquele julgamento em que a pessoa ela está sempre disposta a apontar o erro dos outros, sem estar disposta a reconhecer os seus próprios erros, sem aplicar a si mesma os mesmos critérios de julgamento que ela aplica com facilidade na vida dos outros. Esse é o julgamento hipócrita. Então, no contexto anterior, Jesus realmente proibiu esse tipo de julgamento, né? Outra pergunta: quais são os dois animais usados por Jesus aqui nesse versículo que nós lemos? Resposta: cão e porco. O que não se deve dar aos cães? Terceira pergunta de observação. O que Jesus está falando? Não deis aos cães o quê? O que é santo. Outra pergunta: o que não se deve lançar aos porcos? Verso 6, as vossas pérolas. Na época de Jesus, outra pergunta, na época de Jesus, os cães, os cachorros, né, eles eram selvagens, comiam carniça nas ruas, andavam em bando, atacavam as pessoas, ou eram como os cachorros de hoje em dia, né, esses pets de hoje em dia? O que é que vocês acham? Não era como hoje, né? Aqui quando falam deis aos cães, Jesus está fazendo referência a esse tipo de animal selvagem, né? Que estava comendo carne apodrecida, carniça, né? Atacando pessoas, animais perigosos. Então Jesus está falando, não deis a esse tipo de animal o que é santo. Seguindo, os cães e os porcos eram animais considerados imundos pelos judeus. Então quando Jesus falou isso, ele falou para os judeus. E na cultura judaica, esses dois animais eram animais normais, animais tidos como puros dentro da lei cerimonial dos judeus, ou eram os dois, tanto o cachorro quanto o porco, considerado animal imundo na cultura judaica, considerado imundo. Isso é importante para nos ajudar a chegar ao significado da passagem, da mensagem, né, do ensinamento de Jesus aqui. Então ele está falando, não deis aos cães o que é santo, nem lancem pérolas aos porcos, ou seja, a esses dois animais imundos. Seguindo, Jesus está falando em sentido literal ou espiritual? Esse texto é no sentido espiritual ou literal? Algumas pessoas na história da igreja já entenderam isso aqui no sentido literal. Então elas não davam nem resto de comida para os animais, porque entendiam que, como eles oraram ao se alimentar, eles iam fazer uma refeição, aí eles oravam. E o que sobrava daquela comida eles não queriam dar para os cachorros, porque eles falavam, não, mas isso aqui é santo. Nós oramos, agradecemos a Deus por esse alimento. Ele se tornou santo, nós não podemos dar o resto do alimento para o cachorro. Não, não é nesse sentido. Aqui é no sentido espiritual, né? Jesus está fazendo que é uma comparação, uma metáfora, né? Uma figura de linguagem. Seguindo, será que as palavras santo e pérolas têm relação com o evangelho? Uma deles fala, não deis aos cães o que é santo, não lance as vossas pérolas aos porcos. Será que santo e pérolas são palavras que têm relação com o evangelho de Jesus Cristo? Não dê aos porcos o evangelho de Jesus, não dê aos cães o evangelho de Jesus. É nesse sentido. Então nós estamos caminhando aqui para já entrar na segunda etapa do estudo, que é a interpretação. Então, realmente, Jesus está falando disso. Tá? É nesse sentido aqui, tem essa relação com o evangelho, com a mensagem de Deus, a mensagem de salvação. Os cães e os porcos oferecem risco? Observe
que nesse versículo, Jesus fala que existe um risco. Qual é o risco? Dos porcos pisarem as pérolas e atacar a pessoa, né? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Aí a parte final. Para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. É como se os porcos fossem comer as pérolas, ao perceberem que elas não tinham o sabor que se esperava, eles atacavam a pessoa que lançou as pérolas para os porcos, para os cachorros, né? O que é santo. Então há um risco de ser atacado por esses animais. Então aqui são perguntas de observação. Agora vamos para a segunda etapa do estudo indutivo, que é a interpretação. É aquele exercício. O que Jesus queria ensinar com essa mensagem? O que Jesus queria que os judeus daquela época entendessem dessa mensagem? Então, algumas perguntas aqui para nos ajudar. Enquanto no contexto anterior Jesus proibiu o julgamento hipócrita, como nós já falamos, nesse verso 6, ele determina o julgamento justo. Para quê? Para identificar quem é semelhante a um cão e quem é semelhante a um porco, no sentido espiritual. Então, no contexto anterior, Jesus está falando, não julgueis para que não sejais julgados. Agora ele está falando, julguem, mas de forma justa, para vocês perceberem quem se comporta como um porco, julguem para perceber quem se comporta como um cão, no sentido espiritual. Então, para saber se a pessoa se comporta como um desses animais, há a necessidade de um tipo de julgamento. Só que é um julgamento justo, julgamento não hipócrita, porque o hipócrita foi condenado no início do capítulo 7. Seguindo, em outras palavras, Jesus ensinou que os seus discípulos precisam de discernimento ao pregar o evangelho de Deus, observando e julgando com cuidado as reações das pessoas para saber se elas são, no sentido espiritual, como cães ou como porcos. Então vamos repetir essa pergunta aqui. Não, a resposta é sim, é isso mesmo que Jesus ensinou. Isso é a interpretação. Então, os discípulos de Jesus, ao pregar o evangelho para alguém, esses discípulos precisam julgar o comportamento, as reações dessa pessoa, para saber se ela está se comportando como um porco ou como um cachorro, como um cão, no sentido espiritual. Porque se a pessoa se comporta dessa forma, Jesus está falando, parem de lançar a elas o que é santo, parem de dar a essas pessoas as suas pérolas, sob o risco dessas pessoas virem contra vocês e vos dilacerarem, agredirem vocês, né? Seguindo, podemos dizer que os discípulos devem fazer esse julgamento justo com todo cuidado para não ser hipócrita ou precipitado no julgamento? Correto. Não é que está proibindo pregar o evangelho para quem é agressivo, por exemplo, é alguém que pode parecer um porco espiritualmente ou um cachorro, um cão espiritualmente. Jesus está falando que isso precisa ser feito de uma forma cuidadosa. Tem que pregar o evangelho para todas as pessoas, mas precisa ter esse discernimento, essa atenção com relação à reação das pessoas. E ao se perceber que essa pessoa reage de forma agressiva, ela não valoriza aquela pérola que está sendo lançada a ela, ela não valoriza a sacralidade, a santidade da mensagem de Deus, do evangelho de salvação, aí Jesus está falando, pare de pregar para esse tipo de pessoa. Seguindo, ou seja, ao pregar para alguém que se comporta obstinadamente como cão ou porco, o discípulo deve parar de falar e se afastar e deixar a pessoa à própria sorte. Essa é a mensagem, esse é o ensinamento, né? Ao pregar para uma pessoa que obstinadamente, reiteradamente, continuadamente, né, a pessoa é decidida, não tem como mudar, e o pregador já concluiu que aquela pessoa não muda a sua forma de pensar. É uma pessoa, por exemplo, que debocha da palavra de Deus, escarnece da palavra de Deus, que faz gozação com o nome de Jesus, que desrespeita o nome de Deus. Então é uma pessoa que está se comportando no sentido espiritual aqui, como Jesus está falando, como um cão, um porco. Alguém que não tem e não quer valorizar o que tem valor. É alguém que está desprezando o nome de Deus, a mensagem de Deus, a salvação de Deus oferecida a ela. Então o ensinamento é, pare de falar para esse tipo de gente e se afaste, porque corre o risco, se você insistir, eles vão pisar na mensagem de Deus, como eles aqui vão pisar nas pérolas, ainda vão te atacar. Você está correndo risco,
né? Quem desobedece a essa orientação corre risco? Sim, esse risco, né, de ver a mensagem, o evangelho ser desvalorizado, pisado, desprezado e ainda ser atacado, sofrer ataques pessoais. Por isso os discípulos de Jesus precisam de sabedoria para falar do evangelho e para parar de falar do evangelho? Sim. Então, os discípulos precisam ter sabedoria para falar de Jesus, falar do amor de Deus, da salvação. Mas também precisam de sabedoria para saber, agora é o momento de parar de falar. Eu já falei e a pessoa está se comportando dessa forma que não agrada a Deus, e o próprio Deus, na pessoa do Filho, aqui Jesus Cristo, orientou. Não joguem, não lancem o que é santo, as pérolas, para porco e cão. Seguindo agora a terceira parte, que é a parte final, que é a aplicação. Então nós já observamos, interpretamos e agora podemos aplicar esse versículo, a mensagem desse versículo. Primeira pergunta de aplicação: como saber se uma pessoa é espiritualmente como um cão ou como um porco? Como que dá para saber? Então nós já falamos que precisa ter um julgamento justo, não hipócrita. Mas como? Pregando o evangelho para essa pessoa, falando de Deus para essa pessoa e observando a reação dessa pessoa. Então, se a pessoa demonstrar interesse, vontade de ouvir, respeito à pessoa de Deus, ela não está se comportando como um cão ou como um cachorro. Agora, se é uma pessoa que faz gozação, piada, despreza, irônica, e mesmo você tentando mudar ela, ela continua daquela forma, então ela está se comportando assim. Tá? Você já foi atacado, ouviu suas pérolas espirituais serem pisadas ao tentar falar de Deus para alguém? Então, Deus te dá pérolas, que é o conhecimento de Deus. Então, quando Deus se revela a você, discípulo de Cristo, isso é algo que tem muito valor. É um conhecimento do Deus Altíssimo. E você tenta compartilhar essa pérola que você tem, que Deus te deu, esse conhecimento valiosíssimo. Você já viu alguém desvalorizar isso, pisar nesse conhecimento, nessas pérolas? É uma pergunta de aplicação também para a sua, para a minha reflexão. Terceira pergunta de aplicação: existe risco de um cristão se comportar como um cão ou porco em relação às coisas de Deus? Aqui é uma pergunta invertida. Existe risco dos próprios discípulos se comportarem assim, como um cão ou como um cachorro, nesse sentido espiritual aqui que Jesus está falando? Sim, existe um risco quando o próprio cristão, discípulo de Cristo, desvaloriza a palavra de Deus, desvaloriza as coisas de Deus, trata as coisas de Deus com desprezo, com irreverência, com ingratidão. Então ele está correndo o risco de ser enquadrado, conforme o critério de Deus, como um desses animais imundos. Outra pergunta de aplicação: você já viu ou consegue ilustrar uma situação em que cristãos correm risco de desobedecer a essa orientação de Mateus 7,6, de não lançar, não dar aos cães o que é santo, pérolas aos porcos? Você consegue pensar alguma situação que os crentes, os cristãos, correm o risco de desobedecer isso aqui? Vou dar um exemplo aqui para nossa reflexão. Por exemplo, quando os cristãos eles tentam pregar para pessoas embriagadas, pessoas sob efeito de droga, por exemplo, está correndo o risco de desobedecer. Né? Pessoas muito embriagadas que não têm condições de valorizar aquela mensagem, aquela pérola, aquilo que é sagrado, a mensagem de Deus, né? Ou pessoas que são declaradamente ateus confessos, aqueles que são agressivos, né? Irônicos, gostam de fazer brincadeira com o nome de Deus. Então, quando o cristão insiste em ficar pregando para essas pessoas, está correndo o risco, não vou dizer aqui que está violando a norma, né? Mas está correndo o risco de violar essa norma aqui, esse ensinamento de Jesus. Né? Pessoas muito críticas, pessoas autossuficientes, que pensam que não precisam de Deus. Né? Um bom exemplo é o apóstolo Paulo. Paulo pregava para todas as pessoas, para grego, para judeu, para romano. Mas quando alguma pessoa debochava de Jesus, debochava de Deus, pode observar lá no livro de Atos, em todas as ocasiões ele se afastava dessas pessoas. É como se ele entendesse, ele fez a parte, ele cumpriu a missão, pregou. A reação da pessoa demonstra que ela se enquadra nessa categoria espiritual a qual Deus fala: se afastem dessas pessoas. Tá? Seguindo, a última pergunta de aplicação. Então podemos entender esse texto também como uma advertência para nunca nos comportarmos como cães e porcos? Essa é a mensagem final, né? Então,
isso é muito importante também, que é uma aplicação pessoal. Jesus está falando para nós não pregarmos para pessoas assim, mas nós podemos entender também que nós temos que tomar cuidado para nós não sermos classificados como cães e porcos no sentido espiritual negativo, né? Então, irmãos, nós chegamos aqui ao final desse estudo indutivo. A oração é que Deus continue te abençoando. Os nossos pequenos grupos estão crescendo, nós temos vários aqui na nossa cidade de Rio Verde. Que Deus continue te abençoando. Se você ainda não tem um pequeno grupo, te incentivo a criar. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus Cristo.